Queremos cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos sequência nas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Estudaremos com base em Atos capítulo 2, verso 14 ao 24. Veja os nossos tópicos falando sobre Pedro antes do Pentecoste, depois Pedro após o Pentecoste, e em sequência nós vamos falar sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A nossa lição, ela vai tratar, dentre os 12 apóstolos, o apóstolo Pedro. Veja o nosso textuário. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantando-se a voz e disse: varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais notório e escutais as minhas palavras. Aqui já é um Pedro batizado com o Espírito Santo, em contrapartida, um Pedro que antes negava a Cristo e agora, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, vai enfrentar os líderes religiosos e a palavra será tão firme que ele vai dizer: é melhor obedecer a Deus do que os homens. A prova de que Pedro será preso, mas a intervenção de Deus por um anjo o soltará da prisão. A nossa participação aqui na nossa introdução, veja, em dois momentos da vida de Pedro. Nós temos um momento negativo e um momento positivo. Mas isso não é bom na vida de um obreiro. Por quê? Porque na vida cristã é verdade que tem altos e baixos. Mas Deus, Ele sempre nos ajuda a manter o equilíbrio das nossas atitudes. Com isso é chamado nós para sermos santos. E como é que um Pedro seria santo antes do batismo com o Espírito Santo? A questão estava em converter-se. Foi Jesus quem falou: no dia que tu se converter. Aqui nós entramos dentro da Bíblia, iniciando o começo da história dos primeiros discípulos chamados por Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, nos últimos versículos, onde nós temos 4 pessoas relacionadas no chamado de Cristo, quando Cristo chama os seus primeiros discípulos. Primeiro, nós temos a menção de André. Segundo, seu irmão Simão. Terceiro, Natanael. E, por último, nós temos Filipe. É bem verdade que o início de tudo isso começou nos barcos. Lembra? Quando Jesus pediu o barco de Simão e não pediu de João. Aqui nós já podemos ver a diferença entre Pedro e João. Pedro, mais na frente terá uma rixa pelo desenvolvimento da história, que ele não se dava muito bem com João. Isto é visto no capítulo 21 do Evangelho de João. Mas antes de nós chegarmos lá, Jesus, ele toma o barco de Pedro. Agora imagine se a história começasse Jesus tomando o barco de João. Mas ele começou tomando o barco de Pedro. Interessante que nós vamos ver os dois momentos da vida de Pedro. Primeiro, apresentando ele como um homem impulsivo. Por que que ele era este homem impossível? Isto se refere aos temperamentos. Vocês sabem que João não era do amor. Se olharmos a história da sua vida familiar, ele era da família de Boanerges, filhos de Zebedeu, filhos do trovão. Então, essa história de João ser o apóstolo do amor está no contexto de converter-se a Deus. Ninguém é do amor se não se converter a Deus, se não se entregar a Deus. Então, João, ele era, veja, dos Boanerges, Zebedeu, filho do trovão. Ele tinha seu irmão,
ok? Tiago, e todos dois tinham uma companhia de pesca, isto é, eles eram sócio da embarcação rival, podemos dizer assim, de Pedro. Interessante que Pedro, da família, filho de Barjonas, mesmo ele com seu irmão, trabalhando junto nas redes, no barco, na pesca, veja as duas companhias, os filhos de Zebedeu e os filhos de Barjonas, que quer dizer filho de Jonas. Então, veja como é que Pedro surge na história. A palavra Jonas, o seu pai, significa uma pombinha murmuradora e inquieta. Veja, a expressão impulsivo já vem do seu pai, porque o seu pai representa essa impulsividade. Então, Pedro, meus irmãos, ele já tem uma história, certo? Antes da conversão, ligado a seu pai. E João também ligado a seu pai, filhos do trovão. Então, a mudança, a conversão vai estar quando se encontra com Jesus. Então, Jesus, nos primeiros discípulos, lá do capítulo 1 de João, nós temos que ele se encontra com André, segue-me. André vai até seu irmão Simão e diz, achamos o Messias. Interessante que nós vamos começar exatamente esse primeiro tópico mostrando as atitudes de Pedro quanto ao primeiro chamado de Jesus. É aqui que nós decidimos, irmão, como será o nosso futuro. O nosso primeiro chamado a Cristo, como nós nos vamos comportar, isso vai revelar o nosso futuro, se será um bom ou um mau na caminhada do ministério. Veja aí as atitudes de Pedro, ok? Como as pessoas o identificavam? A opinião deles acerca da identidade de Jesus. Quem era Jesus na vida de Pedro? Jesus vai perguntar aos discípulos, quem diz vós que eu sou? Mas vamos começar a história no capítulo 1 de João, ali que começa tudo. Então a gente percebe exatamente, vamos ver aqui, bem rapidinho, vamos lá. Olha, primeiro, João Batista, João Batista. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já começou bem. Então a identidade de Jesus para com o seu servo, para com o seu discípulo, aquele que se converte, vai identificar a sua história. Então João Batista começa bem no capítulo 1, versículo 36. Eis o Cordeiro de Deus. André, no versículo 41, do capítulo 1 do Evangelho de João, disse o seguinte, encontramos o Messias para seu irmão Simão, Pedro, e levou a Jesus. Então, veja que para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus. Para André, encontramos o Messias. Então já começou bem. Agora veja que quando Simão chega para Jesus, no versículo 42, Jesus revela a vida todinha de Simão no chamado, assim como revelou a vida também de Natanael no seu chamado, como revelou a vida da mulher samaritana no seu chamado. Entende? Então, quando ele revela de uma forma especial a vida de Simão, veja aí, versículo 42. Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, Pedro recebe o nome, ok? Ele é chamado de Simão e recebe o nome de Cefas. Originalmente, aqui é uma língua aramaica que quer dizer pedra. A palavra Cefas está na tradução do português. No versículo 43, no dia seguinte, interessante, irmão. Até o momento aqui, veja, Simão não declara a identidade de Jesus, como declarou João Batista, o Cordeiro de Deus, André, ele é o Messias, e aqui Simão não declara nada. Não diz que Jesus é o Senhor, não diz que ele é o Filho de Deus. Então começou muito mal. Porque quando nós começamos a nossa vida com Jesus, há uma alegria
tão grande que nós anunciamos aquele em quem temos crido. João Batista levou pessoas a Cristo. André levou seu irmão a Cristo. E Pedro? O texto do Evangelho de João não leva ninguém. Já começou muito ruim. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus encontrou com Felipe. Segue-me. Felipe encontrou com Natanael e disse o seguinte: achamos aquele a quem Moisés, na lei, a quem se referia aos profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Olha aí a declaração de Felipe. Presta atenção. Quando essas pessoas vão se convertendo, vão declarando a identidade de Jesus. Está no tópico de número 1. Veja aí a opinião deles acerca da identidade. Veja que aquele cego Bartimeu, filho de Davi, olha a identidade, meus irmãos. Como é que você adora a Deus? Exaltando a sua identidade. Tu és Senhor, tu és Rei, tu és Deus. Amém? É isso, exaltamos o seu nome. Versículo 49, respondeu Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Olha Natanael, irmão, depois de uma bronca, que ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora, Jesus revela, como revelou a vida de Pedro, o passado de Pedro. Tu és Simão, filho de Barjonas, filho de Jonas. E aqui nós temos ele revelando também a vida de Natanael. Eu te vi tu debaixo da figueira antes que Felipe te chamasse. Natanael, diferente de Pedro, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Já começou bem. No Evangelho de João, o início da conversão, Pedro não se converte. Por isso que Jesus vai dizendo, no dia que tu se converter, no dia que se... O que é isso, irmão? No dia que tu se converter, no dia que tu reconhecer a minha identidade, você vai se sentir um novo homem. Viu? No dia em que Jesus pergunta, o que dizem os homens ser o filho do homem? Então, Jesus já estava dando a cutucada para ver se Pedro vai revelar, porque ele estava faltando na revelação, irmãos. Faltava Pedro responder que Jesus era o Deus, o Filho de Deus, o Senhor, o Rei, o Messias, o que disse Moisés, o que disse os profetas, o que disse a lei, o que disse os salmos. Então faltava revelar a identidade na vida pessoal do apóstolo Pedro. Isto vai custar muito caro. Vai ter 3 anos de ministério e Jesus vai morrer, irmãos. E falta Pedro, irmão. Falta Pedro. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Com certeza, irmão, o olhar de Jesus é o mesmo olhar que quando o galo cantou, Pedro viu o olhar de Jesus para ele. A gente vai ver essa história do galo, que ele nega 3 vezes e o galo canta 2 vezes. Quando o galo canta pela 2ª vez, ele olha o olhar de Jesus olhando para ele, na hora que o galo termina de cantar. Então, se não haver uma identificação de Jesus na nossa vida, nós vamos sofrer durante o nosso ministério. Viu? Preste atenção. Mateus 26 e 69. Quando Jesus foi levado ao pátio para ser julgado pelo sumo sacerdote, Pedro e João foram, mas só que Pedro seguia de longe e João de perto. Quem ama quer estar perto, ele é o apóstolo do amor. E João entrou dentro da porta do pátio e Pedro ficou de fora. Mateus 26, versículo 69. Aí nós temos aqui um cenário que muitas pessoas, várias pessoas, há criados,
e criadas perguntando, eu sei que tu estava com ele. Até mesmo um parente de Malco, aquele que ele cortou a orelha, lá no horto. Presta atenção, irmãos. Ele disse, eu te vi lá no horto, você verdadeiramente estava com ele. Isso já estava na terceira vez. Então, ele vai negar Jesus durante 2 horas. E a última negação foi de 1 hora para a outra. Então, ele nega a primeira vez e a segunda vez em 1 hora. E passa-se 1 hora, ele nega a terceira vez. E foi esse criado. Parente do sumo sacerdote, parente de Malco, servo também do sumo sacerdote. Há várias pessoas perguntando se tu estava com ele. Pedro estava entrando em pecado. Sabe por quê? Porque o Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda. Preste atenção. Pedro estava começando a andar no caminho dos pecadores. E não se detém no caminho dos ímpios. Pedro começou a se deter quando ele não entrou na porta para estar com João. E não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que Pedro se assentou junto com os criados para receber o aquecimento dos ímpios, pela fogueira dos ímpios, pelo fogo dos ímpios. Então, o Salmo 1 inteiro estava de uma forma em que Pedro pecou o salmo inteiro. Ele andou, ele se deteve e ele sentou. Versículo 73, na terceira vez, as pessoas, tu és um deles, até o seu sotaque te denuncia. Irmãos, várias coisas denunciava. A fala, o sotaque, a vestimenta, o andar. Até mesmo quando ele chora, quando Jesus olha para ele, ele se lembra das palavras de Jesus que havia dito sobre o galo. O galo é muito mais pontual do que Pedro, porque Pedro não obedece, o galo obedece, ele é pontual. Estava perdendo para um animal doméstico. Então veja que ele na terceira vez começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E o galo cantou. Negando pela terceira vez, o galo canta. Ele vê o olhar de Jesus, que esse foi mais forte. O olhar de Jesus foi o mais forte. E ele começa a chorar amargamente. Veja a nossa lição quando diz, tomando a palavra, Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Pedro vai, na revelação, Jesus vai dizer, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando ele diz esta pedra, parece muito pela Igreja Católica ser Pedro. Pedro, eu te digo, sobre Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque a palavra pedra, porque Petros e Petra, veja o original como é parecido. Só que Jesus estava dizendo em relação à revelação que o Pai deu a Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus não estava se referindo a Pedro, sobre esta pedra, porque os outros também eram pedras. Veja lá no Apocalipse, quais são os fundamentos exatamente da Nova Jerusalém. Os 12 apóstolos. Então não é só Pedro. Quando ele diz, eu te digo sobre esta pedra, eu te digo sobre esta revelação que tu falaste, que não foste tu, mas o meu Pai. Eu sei que tu não dizia por si mesmo, porque desde o começo você não disse, mas foi o meu Pai quebrando o teu galho, dando uma ajudinha e te revelando estas coisas. Quando Jesus disse, eu sei que não foste tu, mas o meu Pai, isso é importante, meus irmãos, porque a revelação
nunca será humana. A revelação sempre será do Pai. E antes de Jesus morrer, o Pai revelou a identidade de Jesus a Pedro. Desde o capítulo 1 de João, Jesus esperando que Pedro revelasse a sua identidade. Só quando Jesus vai morrer na cruz. Veja, meus irmãos, mais uma vez, ele começa recebendo a revelação do Pai. Eu tenho Pedro no centro, de um lado o Pai e do outro lado a Satanás. Tudo querendo Pedro. Veja como é a luta espiritual. Em toda a caminhada, Pedro revelava a carne, o homem carnal, e Jesus, o Espírito, o homem espiritual. Então, há uma luta no ministério de Jesus entre a carne e o Espírito. Entende? Entre Deus e o diabo querendo a Pedro. Então, Judas não foi predestinado. Dentro do coração de Satanás, ele queria Pedro. Foi até Jesus e disse, me dá Pedro, eu quero é Pedro. Porque Judas já havia caído há muito tempo, desde o princípio que ele era ladrão e roubava da bolsa que era dedicado para o ministério de Jesus. E Pedro não era assim como Judas. Entende? Então, por que Judas foi o filho da perdição? Porque, desde o princípio, ele não se corrigiu. Mesmo com as advertências, Jesus dizendo, e olhando para ele, meu amigo, o que é que nós temos aqui? Veja aí. Após esse episódio que Pedro falou a respeito da identidade de Jesus, Jesus conta para os apóstolos, e Pedro está também junto, a respeito da sua predição, daquilo que vai acontecer sobre a sua morte e ressurreição. E ele vai ser entregue aos principais do sacerdote, aos religiosos, e morrer. Pedro, mais uma vez, decepciona, dizendo, tu não vai morrer não. Jesus disse, rapaz, não tem jeito não, viu? Para trás de mim, Satanás. Irmãos, Jesus falou com Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas era Pedro que estava ali. O que nós estamos vendo é que Pedro foi usado por Deus na revelação da identidade de Cristo e agora foi usado na carne por Satanás. Então veja que Pedro ainda estava devendo. Isto significa que as pessoas servem a Deus, mas também querem servir a carne. E quando serve a carne, Jesus disse, não vos conheço, não tem parte comigo. Por quê? Porque você não deixa eu lavar seus pés. Não foi assim que Pedro disse? O Senhor não vai lavar meus pés, não. Pedro nunca entendeu, antes da sua conversão, a vontade de Deus. Sempre a vontade da carne e a de Satanás prevalecia no combate até a sua conversão. Prevalecia nele, fazendo os desejos da carne. Então veja, meus irmãos, que se nós procurarmos a ser santo, cada dia mais seremos santos. Mas se deixar a carne usar, perderemos a santidade. Nunca seremos santos sendo utilizados na carne. Porque santidade mais carne não dá santidade. É a questão da matemática. Pedro revelou Jesus, mais. Pedro negou a Jesus, foi usado por Satanás, menos. Então, ainda está no negativo. Ele tem que se converter. Foi Jesus quem disse, lá no capítulo 21, no dia que tu te converteres. Nós vamos estudar ainda, irmão, na aula extra, sobre Pedro e João, e Pedro se convertendo. Quando por 3 vezes Jesus vai lhe perguntar, tu me amas? Ele não negou 3 vezes? Então Jesus vai perguntar 3 vezes. Tu me amas? 2ª vez. Tu me amas? 3ª vez.
Então, para cada negação, Pedro vai ter que responder uma resposta de amor, para redimi-lo cada vez. Entende? Se pecarmos, devemos que confessar os nossos pecados, porque Ele é justo e fiel para nos perdoar. Oh, glória a Deus. Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás. O líder chamando o discípulo de Satanás. Então, como é que Pedro vai seguir Jesus, irmão? Será que tu seguiria teu líder se ele te chamasse de Satanás? Não foi assim depois da ressurreição? Aqui foi antes da ressurreição. Chamou Pedro de Satanás. E depois da ressurreição, tu me amas? Não é difícil? Tu me chamou de Satanás? E agora quer que eu te ame? Que prova. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro nega Jesus 3 vezes. Vamos para cá agora, para este assunto. Veja aí o nosso comentário. Vamos primeiro ler o texto. Pedro nega Jesus 3 vezes. Veja que, depois da negação, 3 vezes vai ter que confessar. Por isso que ele vai dizer: Senhor, tu sabe todas as coisas. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. Sempre, irmão, a precipitação. Eu nunca vou te negar, negou. Eu morrerei contigo, andou de longe. Eu não vou escandalizar, escandalizou. Senhor, mande que eu ande sobre as águas, afundou. Então veja aí. A primeira vez, quando ele foi negar, diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada. E a terceira foi diante de várias pessoas. Essas várias pessoas, irmão, a gente lendo os evangelhos, entre essas várias pessoas, o texto lá de João, diz que um dos servos do sacerdote, do sumo sacerdote, que era da família do Malco, aquele que Pedro cortou a orelha. Agora presta atenção. Pedro não era para estar preso, porque ele não atingiu o soldado, mas Jesus curou. Então, Jesus já estava mostrando para Pedro que ele não deveria esquecer daquela atitude. Quando tu te converteres, veja o que eu estou fazendo para você. Você não está sendo preso porque eu curei a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Então veja que, olha aí, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres: vai, cita o nome de Pedro, viu? Por que está sempre em destaque? Porque Pedro, irmão, foi escolhido por Jesus para ser o primeiro pastor. Não é primeiro papa, não. Porque quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, é primeiro pastor. Então, mas porque Pedro tinha esse problema com Jesus desde os 3 anos de ministério, vocês veem que Pedro não continuará depois de 5 anos como pastor da igreja de Jerusalém. Isto quer dizer que o irmão do Senhor, Tiago, vai assumir. Então, ele terá um ministério, mas por causa desse problema que ele teve na sua história, de não amar como Jesus quer que ele o ame, ele vai entregar a Tiago o ministério pastoral. Entende? Então, o primeiro pastor, Pedro. O segundo, Tiago. Então, veja o comentário original, exatamente quando Pedro se converte. Você já viu o comentário original? Eu vou colocar essa Bíblia aqui para vocês e vocês batem o print, ok? Ela está dentro do original
os primeiros textos originais, tá bom? Vou mostrar. Veja aí. Versículo 15, capítulo 21 do Evangelho de João. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O texto original, agapás-me. Mais do que estes, respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabe que eu tenho afeto por ti. A palavra afeto no original é filocê. Está vendo aí? Filocê. Então lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Então aparece cordeiros e não ovelhas. Entende? Nós vamos explicar. No versículo 16 diz o seguinte: e tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Ele não pecou 3 vezes? E agora a segunda vez, né? Ainda tem a terceira. Veja aí: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agapás-me. E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu tenho afeto por ti. Filocê. Presta atenção. Jesus, ele vem com agapás-me, amor divino. Ele vem com filocê, ó. Amor puramente de afeto, de amizade. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Veja aí que não aparece cordeiros, aparece ovelhas. O nosso último versículo 17, para terminar, capítulo 21 do Evangelho de João. Então perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tens afeto por mim? Files-me? E Pedro entristeceu, porque lhe perguntou pela terceira vez. Não foi 3 vezes que ele negou? Tens afeto por mim? Preste atenção, irmãos. Jesus agora pergunta exatamente como Pedro estava respondendo. Ó, Simão, filho de Jonas, tens afeto por mim? Ele já não diz agapás-me na terceira vez. Ele diz pela resposta de Pedro: files-me, quer dizer que tu gosta de mim? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu tenho afeto por ti. Filocê. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Veja aí, mais uma vez a palavra ovelha. Amém? Então nós vamos dar continuidade, sequência, dizendo a respeito desse subtópico 2, Pedro nega Jesus 3 vezes, e a sua recuperação, a sua conversão, exatamente nesse texto que eu te mostrei. E agora nós vamos ver, a partir do tópico 2, ele depois do Pentecoste, ok? Irmão, tudo isso nós vamos comentar na nossa aula extra, em sequência. É agora que nós vamos fazer uma segunda aula, que vai ser adquirida no nosso Zap, ok? E nós vamos estudar sobre tudo isso aí, certo? A continuação, veja aí, ok? Veja aqui o nosso Zap. Você entra aqui, ó, 85 DDD 991 28 12 60. Ok? É o nosso WhatsApp 85991 28 12 60. Ok? Aqui também você pede a continuação. Entra aqui, pede a continuação. É um link de aula que eu vou enviar. Ok? Não só dessa aula, mas de todas as aulas do nosso trimestre que está sendo estudado sobre o avivamento espiritual. Amém? Também é o nosso Pix. Ajuda com qualquer valor, recebe todas as aulas desse trimestre. Lembrando que, para dar sequência às aulas 6, 7, 8, 9, e você ser notificado no seu celular, bem aqui embaixo, aqui, ó, tem um emblema do canal. Você clica em cima do emblema do canal, Minha EBD, está no cantinho do vídeo, e você se inscreve, ok? Ou você pode baixar a tela mais um pouquinho embaixo e tem uma palavra inscrever-se, que está em vermelho. Você será notificado após você clicar no sininho, que vai exatamente acioná-lo. Para quando eu colocar uma aula no YouTube, você ser notificado para estudar. Ok? Primeiro se inscreve e segundo
aperte no sino, acione o sino. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando mais aulas. Não se esqueça de entrar no WhatsApp. Vamos dar sequência a esta aula. Esperamos todos vocês. Amém. Deus abençoe.